Hello guys, how you doing? Aqui é o Emerson Oliveira, seu professor de inglês, e hoje está começando essa aula muito especial, porque hoje eu vou te ensinar as 50 frases mais comuns em inglês do dia a dia. Então bora lá, segura aí comigo que hoje a gente tem muito conteúdo bacana aqui para aprender. Então bora lá, sem enrolação, direto ao ponto. Então, uma das frases mais comuns do dia a dia em inglês é você perguntar assim, ao invés de você falar How are you? Que é a forma tipo mais comum, né? Que você aprende desde a vida inteira na escola. Ao invés de você falar How are you? Você pode falar How you doing? Ou seja, How are you doing? Mas para você falar rápido, você vai falar How you doing? How you doing? Ok? How you doing? Que significa como você está, como você está, how you doing? Outra forma bem comum também de você perguntar como está, né? Como tá, how are you? É você falar how's it going? How's it going? How's it going? Quando, por exemplo, você não via alguém ali por meses ou por semanas e aí finalmente você vê aquela pessoa, aí para você falar assim, tipo, quanto tempo, né? Você pode falar para ela assim, long time no see. Long time no see. Long time no see. Quanto tempo? Então você viu alguém que você não via há muito tempo ali. E aí você está curioso para saber o que ela está fazendo da vida, né? Então para você perguntar o que ela está fazendo, você pode perguntar assim: What have you been up to? What have you been up to? What have you been up to? O que você tem feito da vida? What have you been up to? Então, por exemplo, se alguém te pergunta algo, isso está tudo certo com você, ou você quer dizer que está tudo certo com você, você pode falar assim, can't complain, não posso reclamar, can't complain. Se alguém adivinha ou comenta, por exemplo, que você conseguiu um novo trabalho, e aí você quer falar para a pessoa assim, como que você sabe? Ou seja, how do you know? How do you know? Ok? Então, para você falar de forma mais lenta, how do you know? Para você falar de forma mais rápida, how do you know? How do you know? Como que você sabe? Se alguém te conta, por exemplo, ali uma boa piada, e aí você quer falar assim, tipo, essa é boa. Você pode falar, that's a good one. That's a good one. Essa é boa. That's a good one. Uma forma bem legal de agradecer alguém é você falar assim, It's very kind of you. Ou seja, é muito gentil da sua parte. Alguém falou assim pra você, alguém te fez um elogio, por exemplo, aí você fala assim, It's very kind of you. É muito gentil da sua parte. Se alguém, por exemplo, tentou te ajudar, mas não conseguiu, mas ela tentou ali com boa vontade, você pode falar pra ela assim, Thank you anyway. Thank you anyway. Ou seja, obrigado de qualquer forma. Thank you anyway. Quando você vai, por exemplo, mandar um e-mail ou uma mensagem para alguém e você está pedindo algo, ou pedindo algum favor, ou pedindo algo, e aí você quer uma boa resposta de volta, você pode colocar bem ao final da sua frase Thank you in advance. Thank you in advance, que significa obrigado antecipadamente, ok? Thank you in advance. Se alguém fez, por exemplo, algum erro e ela tá chateada com aquilo, né? Só que aquele erro não foi uma coisa muito grande. E aí você quer, tipo, confortar a pessoa, você pode falar para ela assim, no worries, no worries. Ou seja, não se preocupa com isso, no worries. Imagina que você chega lá na sua casa e aí sua mãe tá com aquela cara lá de preocupada, né? E aí você vai perguntar para ela assim, what's going on? What's going on? O que tá acontecendo? O que tá pegando? What's going on? Se você, por exemplo, não entendeu o que a pessoa falou, ou se ela falou algo ali meio estranho para você, você pode falar para ela assim, Did I get you right? Did I get you right? Eu entendi direito? Did I get you right? Se você tem, por exemplo, ali um amigo ou uma amiga que está passando por um momento talvez um pouco ali difícil e tal, um momento delicado, e você quer falar para ela assim, não leve isso tão a sério, né? Não precisa, não chora, né? Tipo, você pode falar para ela assim, don't take it too hard. Don't take it too hard. Não leve isso tão a sério. Don't take it too hard. Outra forma de perguntar, caso você não tenha entendido o que a pessoa falou ou não tenha entendido a última palavra que ela falou, você pode dizer para ela assim, I didn't get the last word. I didn't get the last word.
Ou seja, eu não peguei a última palavra, ou eu não peguei aquilo ali. I didn't get the last word. Aí você pode complementar assim, could you repeat, please? Você poderia repetir, por favor? I didn't get the last word. Could you repeat, please? Se você estava, por exemplo, ali ocupado e alguém te disse algo, e aí você não entendeu tudo. Dessa vez você não entendeu, foi tudo que a pessoa falou ali. Então você poderia falar para ela assim, I wasn't listening. Could you repeat, please? I wasn't listening. Eu não estava ouvindo. Could you repeat, please? Você poderia repetir, por favor? Se alguém derrubou um café ali em você, por exemplo, e aí você viu que não foi por mal, que a pessoa fez aquilo de forma... Não foi por mal. E aí você pode falar para ela assim, doesn't matter. Doesn't matter. Ou seja, não importa, não tem problema. Doesn't matter. Uma forma aí, eu acredito que bem americana, porque eu não vi isso em nenhum dos outros países que eu tive aí, de você dizer assim, por exemplo, alguém te fala alguma coisa e aí você vai quase que não saiu aqui. Desejar sorte para ela. Você pode falar assim, fingers crossed. Fingers crossed, ou seja, dedos cruzados, né? Fingers crossed. Se em alguma situação acontece, por exemplo, ali, algum fato extra, e aí aquele outro fato extra que aconteceu, ele explica a situação todinha. Então, você pode falar assim, all that explains it. Ou seja, isso explica tudo. That explains it. Isso explica tudo. Outra forma, então, aí bem legal de você dizer para alguma pessoa, né, que tipo, isso acontece, né? Você confortar a pessoa ali, isso acontece. Things happen. Things happen. Então, isso acontece. Things happen. Se você, por exemplo, está em um lugar que você não conhece a pessoa e aí, mesmo assim, você quer falar com ela. Uma forma muito legal de você abordar essa pessoa é, por exemplo, você pode falar para ela assim, sorry to bother you. Sorry to bother you. Ou seja, desculpa te incomodar. E aí você continua. Sorry to bother you. Desculpa te incomodar. Se você, por exemplo, está ali ocupado e aí alguém te chama para fazer algo ou te pede para fazer algo, você pode falar para ela assim, I'll be with you in a minute. I'll be with you in a minute. Ou seja, eu chego aí um minutinho. Calma aí, um minutinho. É o nosso famoso um minutinho, né? I'll be with you in a minute. Você estava ali conversando com alguém sobre um determinado assunto ou algo, e aí foram interrompidos, e aí de repente vocês voltam a conversar sobre aquilo, e aí vocês querem falar assim, onde a gente estava mesmo? Você pode então falar assim, where were we? Where were we? Onde nós estávamos? Where were we? Outra forma ali no meio da conversa, e aí você não entendeu, e aí você pergunta para a pessoa assim, you were saying... Com aquele tonzinho ali de interrogação, né? You were saying, ou seja, onde você estava? Você estava dizendo... O que você estava dizendo? You were saying... Se alguém te conta ali algo muito especial, por exemplo, como conseguir uma promoção no trabalho. E aí você quer desejar aquele parabéns para ela, né? Ao invés de dizer congratulations, você pode dizer lucky you. Lucky you. Ou seja, que sorte a sua. Lucky you. Outra forma, então, de dizer ali que você estava muito irritado, você pode falar assim, I freaked out. I freaked out. I freaked out. I freaked out. Ou seja, eu surtei, né? Tipo, aconteceu alguma coisa bem ruim ali que você surtou. I freaked out. Então, olha só, essa aqui ela tem os dois sentidos pejorativo e sentido positivo. Então, por exemplo, se você dizer assim para alguém, eu fui promovido, né, no trabalho, nosso exemplo aqui, e aí, em vez de você falar assim para a pessoa, congratulations, você pode falar para ela assim, good for you, ou seja, bom para você, no sentido de parabéns, good for you. Ou, por outro lado, se a pessoa falar assim, tô indo embora desse lugar, não quero mais ficar aqui, você pode falar para ela assim, good for you, soa como se fosse assim, tipo, a gente nem te queria aqui também, tipo, good for you, né? Tipo, bom para você, ok? Então vai depender do contexto, esse good for you, para ser positivo ou pejorativo. Se algo ali de tão bom que te surpreende, você pode falar assim, you gotta be kidding me. You gotta be kidding me. Devagar ficaria assim, you got to be
kidding me. Ou seja, você deve estar brincando comigo. Só que se você for falar rápido, você vai falar you gotta be kidding me. You gotta be kidding me. Você deve estar brincando comigo, né? Você chega ali, por exemplo, em algum lugar e vê alguém um pouco triste, tal, um pouco para baixo, né? Aí você quer falar para ela assim, se alegra, fica feliz. Você pode falar para ela assim, cheer up, ou seja, se alegre, fica feliz, cheer up. Se alguém por outro lado, por exemplo, ela tá ali numa coisa muito difícil, fazendo algo bem difícil. E aí, você quer falar para ela assim, tipo, bora lá, você consegue, né? Você pode falar para ela assim, come on, you can do it. Come on, vamos lá, you can do it. Você consegue. Come on, you can do it. Se alguém, por exemplo, tá fazendo ali algo muito bem ou algo muito bem feito, e aí você quer dar aquela palavra de incentivo, né? Mais ainda para ela. Você pode falar para ela assim, keep up the good work. Keep up the good work. Keep up the good work. Ou seja, continue com um bom trabalho. Keep up the good work. Então, uma forma bem americana de você dizer that's amazing, ou seja, aquilo é incrível, ou isso é incrível, isso é ótimo. Você pode falar assim, oh, that's lit. That's lit. De acordo com alguns dicionários aqui, eles utilizam muito isso na Califórnia, mas em músicas ou filmes aí você pode ver isso também nos Estados Unidos. Então, outra forma de você dizer that's amazing, isso é incrível, isso é ótimo, that's lit. Então, por exemplo, se alguém falhou em alguma coisa e depois ela conseguiu ser bem sucedido naquilo, você pode falar para ela assim, por exemplo, there you go. I told you you're gonna make it. There you go. Aí sim, I told you, eu te disse, you're gonna make it, que você consegue. There you go. I told you you're gonna make it. Se alguém te pergunta ali em ocasião se você tá cansado, e aí você quer falar assim, eu não tô cansado de jeito nenhum, não tô nem um pouco cansado. Você pode falar assim, not a bit, ou seja, nem um pouco, not a bit. Quando alguém te pergunta ali, por exemplo, você tem certeza? Você tem certeza disso? E aí você não tem dúvida nenhuma daquilo. Você pode falar assim, there is no room for doubt. There is no room for doubt. Ou seja, não tenho dúvida nenhuma disso. Tenho dúvida nenhuma. There is no room for doubt. Então olha só, os americanos para mandar uma mensagem, eles fazem isso de uma forma bem prática. Eles falam simplesmente assim, I'll text you. Ou seja, eu vou testar você ao pé da letra, né? Que não funciona. Eu vou te mandar um texto, eu vou te mandar uma mensagem. I'll text you. I'll text you. Para você tentar animar alguém ali, você pode falar também assim, it's not worth it. It's not worth it. Ou seja, não vale a pena. Por exemplo, why are you crying? It's not worth it. Por que você está chorando? Não vale a pena. It's not worth it. Quando você quiser dizer, por exemplo, ali para alguém, você é foda. Caraca, isso foi muito foda. Você pode dizer para alguém assim, por exemplo, you rock, que significa você é demais. Por exemplo, you've done an amazing job. You rock. Você fez um trabalho incrível. Você é foda, você é demais. You've done an amazing job. You rock. Quando alguém não está trabalhando bem, por exemplo, e aí você vê que a pessoa deveria trabalhar mais duramente, a pessoa deveria trabalhar mais, deveria se empenhar mais, você pode falar para ela assim, you should go an extra mile. You should go an extra mile. Ao pé da letra seria assim, você deveria ir uma milha a mais, né? Mas, para nossa tradução, você deveria trabalhar mais duro, ok? You should go an extra mile. Também para dizer trabalhar mais ou trabalhar mais duramente, você pode falar para a pessoa assim, step up your game. Step up your game. Ou seja, trabalha mais duramente. Step up your game. Se alguém tá ali chorando, né, sem fazer nada, tá meio que travada, só chorando, choramingando e não quer fazer nada, você pode falar para ela assim, pull yourself together. Pull yourself together. Que significa mesmo que assim, se recomponha, se reestruture, se recomponha, tipo, coloca as coisas no lugar. Pull yourself together.
Esse exemplo dessa frase aqui é para quando alguma pessoa te descreve algo tão bem, de forma tão convencedora. Por exemplo, a pessoa foi numa viagem ou comprou algo e te descreveu aquilo tão bem que ela chega e te vendeu aquela ideia. Você pode falar assim, you sold me. You sold me, ou seja, ela te vendeu aquela ideia, ela te vendeu a vontade de fazer aquilo de tão bem que ela descreveu aquilo. You sold me. Se você está, por exemplo, ali numa conferência ou você está ali numa roda de pessoas que os assuntos não batem com o seu, e aí alguém te manda uma mensagem, te pergunta assim, e aí, como é que tá por aí? Tá tudo certo? Aí para você falar assim, não tá muito legal, não tá muito interessante. Você pode falar assim, couldn't care less. Couldn't care less. Tá muito desinteressante ou tá muito chato. Couldn't care less. Se aquele amigo seu rico vira pra você e fala assim, eu tô com esses 1 milhão aqui que eu não tô conseguindo gastar, gasta eles aí pra mim, por favor. E aí, isso é uma resposta tão fácil que você não precisa nem raciocinar para responder ela. Aí você pode falar assim pra ele, por exemplo, this is a no-brainer, I'll do it. This is a no-brainer, I'll do it. This is a no-brainer significa, isso é fácil, I'll do it, eu vou fazer isso. This is a no-brainer, I'll do it. Se você fez, por exemplo, algo errado ali, e aí você quer admitir aquilo, você pode falar assim, por exemplo, I screwed up, I screwed up, I screwed up, I'm sorry. Ou seja, eu pisei na bola, desculpa, I screwed up, I'm sorry. Se você por algum momento especial ou qualquer outro tipo de motivo, vai lá no seu trabalho pedir para alguém cobrir você naquele dia, trabalhar no seu lugar. Você pode falar assim, could you cover me? Could you cover me? Você poderia me cobrir? Could you cover me? Quando você quiser dizer, por exemplo, que já ouviu falar sobre uma pessoa, você pode falar para ela assim, I've heard about you. Por exemplo, você foi na casa de uma amiga que tinha uma amiga dela que ela falava bastante. E aí, você fala ali, por exemplo, oh, you're Mary. I've heard about you. Nice to meet you. Oh, you're Mary. Oh, você é a Mary, a Maria, né? I've heard about you. Eu ouvi falar sobre você. Nice to meet you. Ou seja, prazer em te conhecer. I've heard about you. Quando você quiser, por exemplo, tentar fazer algo novo ou diferente, você pode falar assim, to give it a go. To give it a go. Por exemplo, let's give it a go. Ou seja, bora tentar algo diferente? Let's give it a go. E se você, por exemplo, precisa ir, como no caso da nossa aula aqui de hoje, que está chegando ao final, você pode falar assim, I'd better be going. I'd better be going. Ou seja, eu preciso ir. It's 9 o'clock. Por exemplo, it's 9 o'clock. São 9 horas. I'd better be going. São 9 horas, eu preciso ir. Inclusive, antes da gente caminhar para as nossas últimas frases aqui da nossa aula de hoje, para você que chegou a esse ponto aqui da nossa aula, meus parabéns para você por toda a sua dedicação em estar aprendendo aí, caminhando a fluência, caminhando ao seu rumo à fluência no inglês. Então, eu vou pedir para você tirar um segundinho seu, clicar aqui no botão de se inscrever se você não está inscrito. Se você já está inscrito, clicar no botãozinho aqui do sininho, porque esse botãozinho do sininho, o YouTube ele não entrega essa aula para as pessoas, ele entrega para muito poucas pessoas, e se você ativar o sininho, ele vai entregar para você todas as nossas novas aulas para você ficar por dentro delas, ok? Então, clica no sininho e deixa o seu like, que ajuda bastante. Esse é o combustível para o nosso trabalho aqui, ok? Outra forma, então, de dizer goodbye, você pode falar assim, simplesmente, take care, take care, que significa assim, se cuida, ou tchau, tchau, né? É algo bem gentil, take care. E uma outra forma bem legal aí, que se utiliza bastante, então, para você dizer sextou, você pode falar assim, thank heavens it's Friday. Thank heavens it's Friday. Sextou, ok? Thank heavens it's Friday. Então, olha só, antes da gente terminar e encerrar essa nossa aula especial de hoje, tem um conteúdo especial para você aqui, que é o seguinte.
bem no link aqui na descrição aqui dessa nossa aula. Se você clicar lá, você vai ver ali as 50 frases mais comuns de inglês do dia a dia. Se você clicar nesse link, fizer um cadastro ali rapidinho, que é só colocar o seu e-mail, o seu nome, você vai conseguir ter acesso para você baixar o áudio completo dessas 50 frases e o PDF completo também para você estudar e internalizar, estudar, reestudar e reestudar e internalizar todo esse conteúdo dessa nossa aula de hoje, ok? Para você estudar e praticar bastante com o áudio nativo. Então é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho para ajudar o nosso trabalho, para a gente continuar trazendo muito mais aulas como essa, muito mais aulas gratuitas aqui para você. Então é isso aí, te vejo na nossa próxima aula aqui da Fluency Academy. Eu, Emerson Oliveira, tamo junto, rumo à sua fluência do inglês. Take care.